eu quero estar compartilhando com os senhores e senhoras algumas informações relacionado a esse texto. Gostaria que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias, sentadinho mesmo como vocês estão, em Gênesis capítulo 48, Gênesis capítulo 48, para que a gente possa ter uma compreensão dessas coisas. Gênesis 48, verso 17, diz assim: vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para a transportar de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, nós podemos tirar dele algumas lições. Para que a gente possa compreender essa ação de Jacó, no capítulo 48, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender a ação de Deus nesse episódio. A ação de Deus. Um dos maiores desafios nosso é lidar com a ansiedade. A ansiedade causa transtornos. A ansiedade causa prejuízos. A ansiedade nos faz viver tempos tenebrosos. Por quê? Porque a ansiedade, ela faz com que a gente venha tomar decisões precipitadas. E tem homem que é ansioso, mas parece que a ansiedade ela pulsa mais forte nas mulheres. Hoje, agora à tardinha, eu fiz um teste lá em casa. Eu falei assim, eu cheguei com algumas coisas, e aí eu sentei no sofá, e meu bem estava próximo, ela já ia sair, pegar o carro para sair. Aí eu falei, vou fazer um teste bem aqui para ver o que é ansiedade. Eu falei assim, meu bem, anota na sua agenda. Segunda-feira, depois do dia 8, que será dia 9, eu preciso conversar com você. Irmão, para quê? Mas o que é? É sobre o quê? Não vou aguentar. Não, fala logo. É sobre o trabalho? É aqui em casa? O que é? Eu disse, não, eu não vou falar nada. Absolutamente nada. E eu estou falando de algo muito simples. Eu só disse que vou falar alguma coisa
na segunda-feira eu posso colocar ela sentada na minha frente e dizer: eu queria dizer para você que eu te amo. Posso fazer isso. Posso fazer isso. Qual é o problema? A ansiedade, ela causa problemas sérios. E aí nós vamos entrar agora para você compreender o que ocorreu lá no capítulo 48. Gênesis 25. Gênesis 25, verso 19. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu a sua voz, as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ok. O que Deus disse para ela aqui? 2 povos há no teu ventre. Ponto. Como era costume da época, o patriarca, ele impetrava as bênçãos próximo à sua morte, impetrava as bênçãos da primogenitura sobre a vida do primogênito, o nome já diz. Na ausência do pai, o filho mais velho era aquele que assumia o comando e o controle da casa, dos bens. Na vida do primogênito também era dispensado as bênçãos para a posteridade, para a continuidade do patriarca. Assim era feito no Antigo Testamento. Aí Deus fala com esta moça, por nome Rebeca: 2 povos há no teu ventre. O que nos chama a atenção é que ele diz, Deus disse: o maior servirá o menor. Então, a bênção da primogenitura, a bênção da continuidade seria ministrada, a bênção da continuidade seria ministrada na vida de Jacó. A bênção da primogenitura seria ministrada na vida de Esaú. Deus já havia sinalizado isso. Ok, os meninos nascem, os meninos crescem. Um é voltado para o campo, gosta da caça, gosta de andar no mato, gosta de animais. Outro é voltado para a tenda, não é, Pedro? Voltado para a tenda. Aquele que gosta da casa, aquele que gosta de servir, Os meninos cresceram. Isaque envelhece. Os olhos de Isaque já não são mais os mesmos. Ele já não consegue enxergar direito. Isaque percebe que está muito próximo da sua partida, então ele chama o seu primogênito, Esaú, e diz: vá no campo, procure uma caça, faça um guisado vermelho, um guisado que só você sabe fazer. Traga
e eu vou lhe abençoar. Só que a mãe dos meninos, presta atenção, a mãe dos meninos, sabendo que isso ocorreria, ficou ligada. Se qualquer dia, em qualquer momento, Isaac vai impetrar as bênçãos. E eu preciso ficar atenta. Quando Isaac conversa com seu filho primogênito a respeito disso, Rebeca está ouvindo. Rebeca está ouvindo. O que ela faz? Chama o seu filho mais novo e diz: corre, pega um animal, mata, prepara uma comida gostosa para seu pai, porque ele vai impetrar as bênçãos, e essa bênção tem que ser sua, não do seu irmão. Olha o que uma precipitação faz. Deixou de esperar em Deus, o mesmo Deus que revelou a ela que ela tinha 2 filhos, seriam 2 nações, o mesmo Deus que disse a ela que o maior serviria o menor, agora não é mais suficiente para ela. Ela precisa interferir no plano de Deus. Se você ler o texto, você vai perceber que Jacó ficou temeroso e disse: mãe, disse, sobre mim recaia qualquer problema. Eles matam um animal, leva para Isaac. Ela tramou tanto o negócio que até a roupa de Esaú ela tinha guardada. O texto diz. A roupa estava na casa dela. Mas se você for ler o texto, você vai perceber que Esaú já morava fora. Claro que Esaú era um pouco rebelde, não é o caso aqui. Ela já havia organizado tudo para alcançar o seu propósito. Qual era o propósito? Enganar Deus? Não. Não. Era enganar o velho Isaac. Agora, Jacó leva o guisado, coloca diante de seu pai, vestido na roupa do seu irmão, e é interessante que no capítulo de número 27, surge a primeira pergunta de Isaac, que ele diz: e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado, verso 17 do capítulo 27. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Percebe que ele ficou com a dúvida. Verso de número 19. E Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú. Eu sou Esaú. A prosa continua. Isaac faz alguns testes, e no versículo 24, e disse: és tu, meu filho Esaú? És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Isaac não tinha condições de ver, não enxergava mais. Mas ele abraçou Jacó para sentir o cheiro. Pegou na mão para ver se tinha pelo, porque Esaú era peludo. Só que Jacó estava intencionado a entrar, a atravessar na frente do plano de Deus. A pior coisa que ocorre na vida de qualquer ser humano é ele deixar de confiar na ação divina.
tentar fazer aquilo que não lhe cabe. A pior coisa é quando alguém interfere nos planos de Deus. Se Deus já planejou, Ele vai executar. Não precisa da interferência humana. O que cabe a nós é confiar, é esperar. Mas aí entra o problema da ansiedade. Esperar em Deus é muito complicado. Por quê? Porque nós queremos fazer exatamente aquilo que apraz o nosso coração no nosso tempo. Na nossa cabeça, Deus já deveria ter feito. Deus já deveria ter realizado. Deus já deveria ter interferido naquela causa. E Deus está olhando para nós e dizendo: eu vou interferir no meu tempo, não no seu. Eu vou fazer no meu tempo, não no seu. Agora, há um problema muito sério, que nós precisamos analisar e pontuar isso aqui. Por que você acha que tem tanta gente atrasada, que passa a vida inteira e as coisas não fluem? O tempo passa e ele não consegue avançar em algumas áreas da vida. Por que será que isso acontece? Por que será? Será que não houve uma interferência humana na ação divina? Pastor, como é que isso acontece? Porque o divino é espiritual? Sim. Mas a ação dele aqui é física. Olha o caso de Jacó, de Esaú, de Rebeca. A questão aqui era física, tendo como gerente o divino, o Senhor. Mas aí houve a interferência. Presta atenção numa coisa aqui. Quantos casamentos que a pessoa vive a vida inteira sofrendo, porque não soube esperar, porque não teve paciência de esperar a ação divina no casamento, para que ele pudesse casar. E aí casa com a primeira ou com o primeiro da fila. Não espera a ação divina. Pastor, mas Deus prepara casamento? Prepara. Claro que Deus prepara. Como é que eu vou entender então? Mesmo já, como é que eu vou ter o entendimento disso? Oração. Intimidade com Deus. Para poder ter a visão e entender que aquela pessoa é a que Deus preparou. O problema é que quando o indivíduo, irmão Wagner, está apaixonado, quando a mulher está apaixonada, ele procura argumento para validar a sua decisão. Esses dias eu falei com alguém a respeito de uma determinada situação relacionada a isso. A pessoa disse: pastor, mas eu tenho um outro entendimento a respeito desse texto. Pastor, mas alguém teve um sonho comigo. Eu disse: mas eu sou o seu pastor e estou dizendo que vai dar errado. A impaciência causa transtornos. Veja o atraso de Jacó. Quantos anos que o ministério dele foi atrasado? Foi atrasado o ministério, a vida, por causa de uma decisão. Por causa de uma decisão, veja bem. Ele revela isso aqui.
no capítulo de número 31, no verso 38, a parte A. Quantos anos? 20 anos. 20 anos. Irmão, 20 anos é uma vida. Por causa dessa interferência, ele atrasou a vida dele 20 anos. Agora veja bem um detalhe aqui. Só que Jacó, mesmo cometendo o erro, ele não tinha um coração ruim. Por que eu digo isto? O coração dele era um coração bom e perdoador. Porque quando ele sai da casa de seu pai e de sua mãe, fugindo de seu irmão, na primeira noite que ele vai dormir, o que acontece? Ele fala com Deus. E Deus ouve a sua oração e responde-o. Mas ele faz um voto, dizendo: Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me prosperar, de tudo que eu ganhar, que eu tiver, eu lhe darei o quê? O dízimo. Ele viveu 20 anos na casa de Labão. Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado nesses 20 anos? 10 vezes. Labão mudou o salário dele porque estava usurpando ele. O seu sogro começou na entrada. Ele chegou meio rodado, não sabia dos costumes. Aí, só que Jacó, quando ele chega lá em Padã Arã, ele bate os olhinhos brilham para quem? Para Raquel. E ele vai em Labão, que era parente da sua mãe, e Labão diz: olha, ok, você quer Raquel? Beleza. 7 anos de serviço é o dote. Ele disse: não, tranquilo. Trabalhou 7 anos. 7 anos passou como se fosse 7 dias, porque ele estava apaixonado. Fizeram a festa de casamento, tudo muito maravilhoso. Encheram a cara do bonito. Levou ele para a tenda e colocou a moça junto com ele. Ele deitou com a moça. No outro dia, quando ele tira o lençol de cima da cara da moça, olha quem era. Era Lia. Não era Raquel. Assim... Rapaz, mas que coisa, rapaz. Eu ia usar um termo mais pejorativo aqui. Mas que coisa, rapaz. Trabalhei 7 anos por Raquel e agora eu tenho Lia. Pelo amor de Jesus Cristo. O sogro dele falou: rapaz, o costume da terra aqui é esse. Primeiro você leva a mais velha. Mas você quer a mais nova? Quero. Mais 7 anos. Ele trabalhou, foi 14 anos pela mulher que ele amava. Porque Lia não conta. Começou sendo enganado na entrada. Isso é o que? É o preço da desobediência. Ele ficou 20 anos ali. Ali ele teve a maioria de seus filhos. O seu sogro usurpou ele várias vezes. Por quê? Porque ele estava fora da rota. Ele não estava trafegando no caminho em que Deus lhe havia ordenado. Não. Chega um momento que Deus diz: Jacó, agora sai daqui dessa terra e volta para a terra de seu pai. Ok. Ele pega tudo, se organiza e vai voltar. Só que no Val de Jaboque ele tem um encontro com Deus, resolve a sua pendência no mundo espiritual e segue o seu caminho. Ele consegue chegar em Betel, terra de Canaã. Só que o tempo passou. E aí agora um homem avançado em dias,
Já não era mais aquele jovem, já estava no fim da sua vida. A fome chega na terra. Passa por algumas experiências doloridas. Nesse período em que ele volta, ele passa aproximadamente 15 anos sofrendo a dor de um luto que não tinha acontecido. Quase 15 anos sofrendo a dor de um luto que não havia ocorrido. Foi enganado pelos seus próprios filhos. Onde é que está o problema? Lá no início. Lá no início, quando ele se precipitou. Entrou onde não deveria. Fez aquilo que não estava na sua alçada. Depois desse tempo todo, e o mais incrível, meus irmãos, o mais incrível, é que ele agora tem os filhos, e esses filhos agora de Jacó, com exceção de Benjamim e José, todos os demais filhos de Jacó agora têm as mãos sujas de sangue. Ele teve uma única filha, única mulher, única filha. E esta filha que ele tem, ela é violentada sexualmente. Foi violentada por um príncipe de uma terra por nome Siquém, de uma cidade por nome Siquém. A cidade levava o nome do príncipe, ou o príncipe levava o nome da cidade. Tudo isso, eu estou dizendo para você, é o preço da precipitação. Tem muita gente sofrendo e não está sabendo por que está sofrendo. Foi precipitado lá atrás. Precipitou, tomou decisão errada. E aí está aí dizendo, Deus, por que disso, por que daquilo? Deus, e assim assado, Deus está dizendo, você tomou a decisão. Agora você vai arcar com as devidas consequências. Aconteceu isso com o irmão Jacó. Agora ele está no fim da sua vida, pertinho da morte. Já está no Egito, porque José manda buscá-lo para o Egito. Porque na terra de Canaã havia fome. Aí entra o texto que nós lemos. Gênesis 48, 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, Efraim era o primogênito de José. Foi mal aos olhos de quem? De José. E tomou a mão de seu pai. Quem foi que fez isso? José. E tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. O velho Jacó agora está velho. Quando você lê o texto anterior, ele pergunta, quem são esses dois rapazes aí? Aí José disse, são os meus dois filhos que Deus me deu. Manassés, o primogênito, Efraim, o mais novo. Aí Jacó diz, traz eles aqui para que eu os abençoe. Para que eu os abençoe. E aí quando José vê a ação do seu pai, porque o que José fez? José colocou Manassés aqui no joelho direito de Jacó e Efraim no joelho esquerdo, para que ele pudesse estender as duas mãos
e os abençoar. A mão direita iria sobre a cabeça de Manassés e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim. Só que quando ele senta os filhos no joelho do velho Jacó, aí entra uma conjectura baseada na Bíblia. O Espírito de Deus fala para Jacó: troque as mãos de cabeça. Troque as mãos de cabeça. Coloque a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e coloque a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Naquele dia, naquela hora, Deus mostrou para Jacó o que ele iria fazer aproximadamente 70 anos atrás. Deus iria fazer exatamente aquilo. Deus iria fazer com que Isaac cruzasse as mãos para abençoar o mais novo com a mão direita. Só que aqui eu entendo um outro aspecto importantíssimo para nós. Existem coisas que nós fizemos de interferência no passado, daquilo que Deus iria operar em nossas vidas, que nós só vamos compreender isso no final da vida. E nós não teremos mais oportunidade, não teremos mais força física para fazer aquilo que deveria ser feito. Deus só vai mostrar para nós o seu caminho. Teria sido esse, a tua bênção teria sido essa, você teria sido essa pessoa, mas porque você interferiu nos meus planos, você se tornou exatamente isso que você é agora. É doído, machuca, isso fere o nosso coração, mas é a realidade de muitas pessoas. É a realidade de muitas pessoas. Uma coisa é certa, Deus não vai deixar você morrer iludido. Deus vai mostrar para você no final da vida como você poderia ter sido diferente. Como você poderia ter usufruído das bênçãos de Deus se não tivesse interferido nos planos? Se não tivesse entrado nos planos de Deus para interferir e fazer ou ajudar Deus a executar o seu próprio plano. Porque o que Rebeca e Jacó fez no passado foi exatamente isso. Deus me disse, presta atenção, vamos ver se você se encaixa em algum ponto disso aqui. Deus me disse que seria assim. Deus me disse que as coisas seriam assim. Aí porque Deus disse que as coisas seriam assim, você interferiu para fazer com que as coisas adiantassem. Deus disse? Sim, Deus disse. Mas é Ele que vai executar. E é no tempo dele. Precipitação é a pior coisa da vida. Lembro de alguns poucos anos atrás, quando eu ainda estava tentando ser pregador. Eu estava mexendo em uma construção. E 2 companheiros de ministério, como disse o pastor Adailton, 2 companheiros de ministério, me ligou e disse: nós precisamos falar com o senhor. Falei, ok. Foram na minha casa e disse: nós precisamos do Senhor juntamente com a gente, para a gente fazer algumas turnês no estado do Pará, no estado do Maranhão e no estado da Bahia. Nós vamos cantar e o Senhor vai pregar, porque Deus tem te usado muito nessa área. E Deus tem promessa. Eu disse, verdade, Deus tem promessa. Deus tem promessa. Só que eu sempre busquei a maturidade. Eu sempre busquei a coerência nas coisas. Eu disse, irmãos, a proposta era excelente, mas me diga,
Nós vamos para o Pará, depois descemos para o Maranhão e terminamos na Bahia. Mas as agendas já estão prontas? Disse, não, pastor, não funciona assim não. Nós vamos e a gente chega nas igrejas e os pastores dão oportunidade para a gente. E a gente vai pregando e cantando e Deus fazendo a obra. Eu conversei com eles. E estou aqui. Ah, porque Deus disse, eu vou pegar uma mala e vou sair correndo para fazer? Lembra da época em que os pregadores usavam a maleta prata, sapato prateado, bico levantando assim para cima, gravata, aquele negócio todo bonito? Lembra dessa época? Era assim, os pastores, os pregadores andavam com a maleta. Cabelão no gel. Organizado. Você conhecia um pregador de longe, porque ele era destaque no meio da multidão. A roupa dele era sempre a mais brilhosa. Só que não adianta fazer isso. Um certo dia eu estava tão indeciso com relação ao meu ministério. E eu resolvi pagar o preço na oração para que Deus pudesse falar comigo. Eu passei 15 dias orando na igreja. E para finalizar os 15 dias, no 12º dia eu fui para a igreja e só saí no 15º dia. Falando com Deus, eu dormia no altar da igreja, só eu e Deus. Para entender algumas coisas sobre a minha vida e sobre o ministério. Porque eu dizia, Deus, eu já estou ficando velho. E eu não consegui ainda cumprir nada do propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu preciso compreender essas coisas. No último dia aconteceu 2 coisas. A primeira delas, Deus disse no meu coração, Cristo viveu 33 anos e meio na terra. Mas 30 anos da vida dele foi preparando para o ministério de 3 anos e meio. Então a questão não é o tempo que eu vou estar no ministério. A questão é a qualidade do meu ministério. Eu não preciso de pregar 20, 30 anos para dizer, eu preguei durante 30 anos da minha vida, 3 milhões de pessoas aceitou Jesus durante as minhas preleções. Eu não preciso dessas coisas. Eu posso me preparar como Jesus, 30 anos oculto, sem ninguém saber quem era, para o ministério de 3 anos e meio. É assim que funcionam as coisas espirituais. Eu saí tão convicto lá daquela igreja, que Deus tinha falado comigo e que eu deveria acalmar o meu coração. Quando eu cheguei em casa, meu telefone tocou. E quem me ligou foi o pastor Edmundo Ali Barbosa. E disse assim, pregador Silas, preciso que você venha pregar hoje à noite na Matriz. Eu fiquei alegre e com medo, que eu nunca tinha pregado na Igreja Matriz. Para mim seria um desafio muito grande. Eu disse, Senhor, estarei aí. Fui. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu de fato vi Deus operando assim, tão claramente a respeito, ou com a pregação que ministrei. Foi algo assim, totalmente fora do contexto. Porque você pregar uma mensagem para fazer o pastor Edmundo Ali Barbosa chorar, só sendo uma mensagem muito inspirada por Deus. Eu preguei aquela mensagem aquela noite.
Quando terminou a mensagem, o pastor Edmundo veio, aproximou de mim, abriu a minha Bíblia e colocou um envelope. Quando eu estou descendo do altar, alguém, que eu não recordo mais o rosto, puxou a minha camisa e colocou alguma coisa no bolso do meu terno. Eu vim embora para casa. Chegando em casa, porque pregador, sim, irmão, pregador é desse jeito. Quando ele não combina a oferta, quando ele entra no carro, quando chega em casa, a primeira coisa que ele faz é olhar o envelope, para saber como é que foi a bênção. Eu desci do carro, peguei a Bíblia, fui lá para casa, para o meu quarto, abri a Bíblia. Quando eu abri o envelope, tinha R$1.000 em notinhas de 100. Ok, fiquei feliz da vida, porque para quem estava quebrado, foi algo maravilhoso. Só que eu lembrei do terno. Quando eu puxei, que tirei o terno, tinha R$110. Na hora, o Espírito Santo falou comigo: seja fiel nos seus dízimos. Eu estou lhe dando R$1.000 hoje, mas também lhe deu dízimo para você devolver. Aí precisa entender os planos de Deus. Você não precisa atravessar na frente. Você não precisa ser impaciente. Espera. Espera em Deus. Ah, pastor, mas isso e aquilo. Ah, mas está passando a hora. Ah, mas está morrendo. Ah, mas isso. O socorro divino sempre chega na hora exata. Espera. Tenha paciência. No momento em que você está parado, faça igual os discípulos, igual os quase 120 que o Osés citou em Atos capítulo 1, enquanto Jesus se ascendeu aos céus, eles foram para o cenáculo, fazer o quê? Orar e cantar. O negócio estava pegando, o mestre tinha acabado de subir. Eles estavam aparentemente sozinhos, mas o que eles fizeram? Foram orar, foram cantar. Deixa eu te falar uma coisa: quando você estiver muito ansioso, quando você estiver muito ansiosa, dobra o seu joelho, fala com Deus, abra a sua harpa, louve ao Senhor, e você vai ver que as coisas vão ficar tranquilas. Não interfira nos planos de Deus. Não interfira na vontade do Altíssimo, não faça isso. Você pode atrasar a sua vida, atrasar o seu ministério. Tem gente com o ministério atrasado, e quando entender as coisas, já não tem mais tempo de fazer nada no ministério, porque a idade já não deixa mais. É preciso abrir a mente para poder compreender a ação divina nas coisas. Não seja precipitado. Onde é que estão as precipitações? Em tudo na vida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, e a gente finaliza. A mulher vai na loja, está precisando de nadinha, viu uma sandália bonita, vou comprar. Não está precisando, mas estou com tanta vontade, é linda, olha a promoção, 20%, gente. Amanhã vai estar de novo, mesmo preço, é 20%. Gente, mas não precisa. Parcela em 4, 5 vezes, fica baratinho. Parcelinha de R$50. Precipitada. Para que comprar se não está precisando? Para que endividar se não está precisando? Gente do céu, mas eu vi ali uma gravata, né, vereador Osés? Eu vi uma gravata ali, meu Deus, que gravata linda. Mas tu não tem 5 gravatas, 10 gravatas? Tem, mas essa é linda demais, vou comprar porque é linda. Precipitado. Precipitado. Se compromete seu salário, compromete seu cartão, compromete tudo. Por quê? Porque eu simplesmente quis. Deixa de ser imaturo, deixa de ser imatura. Aprenda.
As precipitações estão em cima das coisas pequenas. Se você não precisa naquele momento, não compre. Se você não tem que dar a resposta, não dê. Espera. Deixa Deus agir, deixa Deus falar, deixa Deus comandar. Não seja precipitado, não sofra. A maioria dos nossos sofrimentos veio por precipitação. A maioria dos endividados foi por precipitação. Ministério, vá devagar, se prepare, vá para a oração, vai para a leitura. Pastor, mas o senhor não me deu nem a oportunidade, estou com 3 meses sem pregar nessa igreja. Não tem problema não, irmão. Fique em paz. Mas na hora que você tiver oportunidade, esteja preparado. Esteja cheio de Deus, transbordando de Deus, para que você possa fazer algo maravilhoso na presença de Deus. Se prepare. Não seja precipitado. Deus abençoe a todos. Feche seus olhos, onde você está. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos a Ti por este momento tão especial. Obrigado a Deus pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Obrigado, querido Mestre, por este culto em que o Senhor nos proporcionou estar aqui. Pelo privilégio de poder dar glórias ao Teu nome. Querido Mestre, eu rogo a Ti a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, e que nenhum de nós, Pai, venha interferir nos Teus planos, venha tentar ajudar o Senhor. Nos ajuda a ter essa compreensão, Senhor. Nos ajuda a entender os Teus planos e projetos. Rogamos a Ti a Tua bênção, Pai eterno. Nos dê uma noite de paz, é o que nós Te pedimos. No nome de Jesus, amém e amém.